Amém? Graça e paz da parte de Jesus, amém? Vai abrindo tua Bíblia aí em 1 de Tessalonicenses 5,17. 1 de Tessalonicenses 5,17. Vamos falar sobre a importância da oração e lembrando que a palavra é que vai orientar as nossas orações, enfim, nosso propósito, nossos pedidos e principalmente essa palavra ela vai cair dentro do nosso coração como uma verdadeira semente. Semente, terra fértil, porque foi para isso que Deus preparou o nosso coração. Nosso coração é um coração apto para receber a pregação do Evangelho, o ensino da palavra de Deus. Então, o que nós faremos aqui, com certeza, terá uma continuidade na sua vida, na minha vida, nas nossas vidas, ok? Eu pedi para os nossos líderes, a pastora Alex, toda a equipe, né, que o adjunto, que está adjunto a ele nessa coordenação aqui da juventude, lembrando que nós estamos em um trabalho de reconstrução e eu acredito que definitivamente essa é uma reconstrução que daqui vai ser um molde para uma juventude consistente, amadurecida, e nós agradecemos a Deus por todas as etapas, todos os processos que Deus nos condiciona a passar, porque isso evidencia a nossa necessidade de melhoria e de mudança, tá bom? Então, é culto de oração é que nem eu faço na segunda-feira, graças a Deus, 2 versículos e vamos partir para a oração, ok? Eu quero falar sobre o porquê da oração, como ela é importante e como ter uma vida de oração constante, tá bom? Em primeiro lugar, agradecendo a Deus pela vida da minha família, minha esposa, Bispa Cristiane, está assistindo. Eu falei para ela que ela tinha que fazer o esboço dela, da jornada de oração de segunda-feira. Nós estamos numa batida desde a semana passada, e estamos aqui para isso, Deus nos chamou para isso, para servir na obra de Deus. Então, falei para ela ficar fazendo o esboço dela lá, bonitinho, porque amanhã é culto de ceia, então fica mais exíguo o tempo. E agradeço a Deus pela vida dos meus filhos, pela vida da minha mãe, que também me assiste pela internet, a vida do nosso apóstolo e profeta Miguel Ângelo, que é o modelo, eu venho dizendo, é o modelo de oração, aquele tupos é o padrão que Deus colocou para que observássemos o exemplo. Paulo já havia dito no livro de Hebreus que nós tínhamos que imitar a fé daqueles que herdam as promessas. Então, eu sou um desses em nome de Jesus. Eu agradeço a você por estar aqui. Eu sei que oração, tem muita gente que tem uma certa, não é que não gosta de oração, tem um pouco de resistência à oração. Tem gente que às vezes não sabe o que falar, tem gente que às vezes não se sente próprio ou qualificado ou habilitado por Deus para estar diante de Deus em oração. Ainda tem irmãos ainda que estão como Isaías, né, que Deus já tinha tocado os lábios com a brasa, já tinha purificado, mas mesmo assim se sentia uma pessoa não habilitada, não capaz de ir a serviço de Deus, levar a palavra de Deus. Então vamos lá. Primeiro lugar, 1 de Tessalonicenses 5,17. Orai sem o quê? Cessar. Eu quero que você pense agora o seguinte: o que para você é orar sem cessar? Porque tem muita gente que às vezes pensa que orar sem cessar, na verdade, pode ser o quê? Estar o tempo todo. Você começa a orar e fica 10 minutos, 20, 30, 40, 1 hora. Isso daí é admirável. Mas não, isso não significa orar sem cessar. Orar sem cessar é você ser constante, é você ser aplicado. Eu costumo dizer o seguinte: uma coisa é você estudar a Bíblia de maneira teológica. Quando você estuda a Bíblia de maneira teológica, você está se preparando para você responder o porquê você acredita
a razão da tua fé. Por que você acredita em Jesus? Por que você acredita em Deus? Agora, quando você separa um tempo para oração, é diferente. Perdão. É diferente porque você aí vai estar simplesmente num devocional. Qual é a diferença de um devocional para um estudo bíblico? Um devocional é quando você separa um tempo para estar a sós com Deus, para ler a Bíblia, para escutar o que Deus tem a falar através da leitura bíblica. Significa que você tem que dar uma pausa, você tem que esperar Deus soprar ou no seu coração, mente, ou através de uma leitura bíblica. Então, é totalmente diferente. Então, através disso, Deus, ele estimula o quê? Uma conexão, ele fortifica. Então, quando Paulo, ele fala, orem sem cessar, ele não está falando que a gente tem que ficar direto, 24 horas, só naquilo dali, tá? Então, o que significa para você? Eu quero que você fique com isso dentro de você, tá? O que significa para você esse mandamento de orar sem cessar? E aí, eu vou fazer uma outra pergunta. Como é que você pega isso aqui, interpreta e entende para você no seu dia a dia? Como que você traz esse, sabe? Eu tenho que ter uma vida constante de Deus, com Deus através da oração. Por quê? Se nós não tivermos uma vida de oração constante com Deus, nós não teremos firmeza espiritual. Nós não teremos forças. Nós vamos simplesmente de acordo com as lutas, de acordo com os problemas, o que vai acontecer? Nós vamos fraquejar. É o famoso ceder à tentação. Então, como essa prática constante da oração pode nos ajudar a conhecer melhor a Deus, a natureza de Deus. Porque à medida em que você fala com Deus, que você devociona, você tem um tempo de devoção com Deus, você vai compreendendo a Deus, não somente de forma teológica, mas você vai aprendendo a ter experiências bíblicas com Deus. Então, existem passos práticos que você pode tomar para incorporar a oração na sua rotina diária. Você sabia disso? E algumas delas nós já falamos aqui. Já falamos sobre separar tempo, separar momento. E aí eu quero propor aqui simplesmente um desafio para vocês, tá? Cada um de vocês vai retirar 5 minutos do seu dia. Pela manhã é o ideal. Eu sei que muitos têm o seu dia a dia. Aí já é mais para pessoas mais adultas, pessoas que estão ou que têm o seu trabalho à noite. Mas pegue uma vez por dia, 5 minutos do seu dia. Começa assim, eu aprendi isso com o apóstolo. Só que o apóstolo começou com 15 minutos ou 25 minutos, se eu não me engano. Mas você começa com 5 minutos. De manhã cedo, pega a sua Bíblia, entendeu? Tá com sono, lava o rosto, pega um café sem açúcar, tu vai acordar rapidinho. Tá entendendo? Uma canequinha boa. Viu, Larissa? Faz para o Adriano uma caneca de café boa, bem quente. E aí o que você vai? Pega a sua Bíblia. Não importa se é Bíblia Tim. Aí olha só, eu sei que tem muita gente que tem Bíblia no celular. Isso aí é inevitável. Eu tenho meu programa de exegese bíblica no telefone. Só que experimenta pegar Bíblia, papel, livro. Isso é mó barato, gente. Eu não posso ter um troço daquele, porque uma página vai ser pouco para mim ficar escrevendo, sabe? Porque eu sou meio tarado com esse negócio de estudar a Bíblia. Eu começo e eu não quero parar de escrever. É coisa de estudioso da Bíblia Sagrada. Então, pega
Então, pega isso lá na SBB para facilitar o acesso de vocês, porque quem é membro da igreja tem desconto na livraria, tá? E aí o que acontece? Pega um blocozinho, um papel, um caderninho, naquela genealogia lá, você não vai entender nada. Começa pelo Novo Testamento. De preferência, pega uma carta do apóstolo Paulo. Por exemplo, Efésios, que para mim é a no estabelecimento do plano eterno desde antes da fundação do mundo. Você vai ver Deus como filho, cumprindo, sabe, aquele plano, nos trazendo diante de Deus como filho, Então pega um capítulo, lê um capítulo inteiro, tá? E aí tem umas coisinhas ali embaixo que se chama referência bíblica. Naquelas referências você vai pegar uma da epístola de Paulo, você vai ver uma conexão ou um hiperlink com o Evangelho ou dos sinóticos de Cristo, e depois você vai ver lá no Antigo Pacto a que aquilo se refere. Tem um tempo mínimo. Começa e ora, sabe? Lê, conversa com a Bíblia. Isso aqui é legal, eu gosto de fazer isso. Vou só dar um exemplo. Não está aqui no contexto não, mas vamos lá. Efésios capítulo 1. Olha como é que estudar a Bíblia na linguagem de vocês, né? É maneiro. Olha só, Efésios 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A graça, estou lendo o versículo 2 do capítulo 1. A graça a vós outros, a paz da parte de Deus, nosso Pai do Senhor Jesus Cristo. Aí, ó, já tem a primeira referência, pelo menos na minha Bíblia. Lá de 1:1 tem Atos 18, 19. Quem é que está com a Bíblia aí? Abre aí Atos capítulo 18, versículo 19. Atos capítulo 18, versículo 19. Ali, ó. Chegado a Éfeso, deixou-os ali, prestando atenção. Paulo ficou 3 anos e meio em Éfeso, pregando o Evangelho. Então, onde é que eu encontro essa passagem de Paulo em Éfeso? Atos capítulo 18, versículo 19. Chegados a Éfeso, deixou-os ali. Eles, porém, entrando na sinagoga, pregavam o quê? Aos judeus. Porque o ministério de Paulo era também, primeiro, para judeus, certo? Reis e gentios. Então, ali, você já vê, por exemplo, uma conexão com aquilo que você está lendo. Está compreendendo como é que você vai estudando a Bíblia? Então, ali você já anota. Paulo pregando em Éfeso. Quando ele começou, sabe? Isso aqui é mó barato. E aí você vai direto. Eu sei que tem Bíblias que tem mais passagens aqui embaixo. A minha é muito humilde. Essa daqui que eu tenho agora. Mas eu tenho Bíblias que é cada tarugo de referência, cada coisa enorme. Por que eu estou falando isso? Você tem que ter o teu devocional com Deus, cara. Porque você vai começar a ter uma vida de oração constante. E por que é importante você ter uma vida de oração constante? Isso aqui foi só um exemplo, tá?
Porque quando você tem uma vida de oração constante com Deus, a tua vida vai ser totalmente outra. Pô, vai mudar, sabe, direto. Então, quando Paulo ele fala, volta lá, PA, não, é Pablo que está ali. Pablo, volta lá em 1 de Tessalonicenses 5,17. Faz essa gentileza para o seu irmão. Então, quando ele fala, orem sem cessar, ele está falando, orem continuamente. Ou seja, não ore uma vez ou outra. Não ore só quando você tem um problema, quando você tem uma questão de responsabilidade, quando você tem uma prova para fazer, quando tem alguém doente na sua casa, ou quando você precisa tomar uma decisão, você precisa fazer uma escolha. Às vezes você precisa escolher um curso que você quer fazer. Então, não faça só desse momento o teu orar continuamente. A oração, ela tem que ser algo natural na tua vida. Porque quando você tem esse tempo separado com Deus, você vai ver como as coisas, elas ficam mais claras na sua mente, para você escolher, para você decidir. Então, para alguns, isso daí é uma tarefa praticamente impossível. Pô, eu vou orar o dia inteiro, bispo, eu tenho que estudar. Sabe, alguns têm que trabalhar. Pô, eu tenho que me divertir também, porque eu estudo à beça. Estou me preparando para fazer concurso, para Enem e tudo mais. Pô, eu tenho que ter um tempo para mim dar uma curtida. Depois de vir para o culto da juventude, é claro, ou antes. E depois de vir para o culto da juventude, é claro que você tem que curtir, né? Então, é sobre manter uma conexão com Deus, é um diálogo. Oração, gente, é conversa. Ó, diálogo, conversa. Pô, vocês conversam. Quem aqui tem um diálogo tranquilo com os pais? E aqui pais, eu digo pai e mãe. Quem aqui tem? É a mesma coisa. A mesmíssima coisa. Pô, você senta, você conversa com teu pai. Eu adoro quando a Ágata quer conversar comigo. Ultimamente ela tem tido umas perguntas de gente que é mais para cima da idade dela. Mas eu adoro. E eu sou acessível. Por quê? Porque tem muitas pessoas que têm dificuldade de orar porque não tem diálogo dentro de casa. Graças a Deus que vocês têm diálogo dentro de casa. Entendeu? Então, vocês já têm um plus. Vocês já têm meio caminho andado. Então, olha só, uma conversa constante com Deus é como se vocês tivessem o melhor amigo sempre por perto. E hoje em dia, ter um melhor amigo por perto não é aquele que está sempre linkado às redes sociais. O melhor amigo é aquele que você pode contar com ele para qualquer coisa, até para te dar bronca. Melhor amigo puxa a orelha. Melhor amigo dá bronca. Às vezes a Ágata vira e fala assim, você não me ama mais. Gente, 4 anos de idade já fazendo chantagem emocional. Sente o drama. Uma menina de 4 anos chega para a mãe e para o pai e fala assim, você dá mais atenção para os meus irmãos do que para mim. Aí eu falo para a Cris, usa a tua psicologia aí, cara. Usa a tua psicologia aí, porque, pô, tem certas horas que a gente fica, né, sem saber o que fazer. E eu falo, não, minha filha, papai está aqui. Papai é acessível, eu amo você, tanto como eu amo seus irmãos, até seus irmãos mais velhos. E aí, sabe, é tão bom você ter esse diálogo. E vocês têm isso. Vocês têm esse papo. Então, a oração é uma conversa com o Pai. Por favor, vocês são filhos de Deus. Não tem que ter medo de Deus. Bispo, mas essa semana eu rateei pra caramba. Mais uma razão para você ir a Deus. Entendeu? Mais uma razão para você ir até Deus. Espera aí, rapidinho. Djalci me deu uma bala aqui. Obrigado, meu irmão. Vocês lembram do Djalci? Olha ele ali, ó. Djalci é o companheiro de oração perfeito. 4 horas da manhã, ele já está me dando bom dia com oração.
5 horas da manhã, 6 horas da manhã. Eu quero gente assim do meu lado. Por favor, eu quero amigos assim. É claro, cada um tem a sua vida, ele é meu amigo. Eu não fico na casa dele, mas se eu tiver que ir na casa dele, eu vou. Se ele tiver que ir na minha, ele vai. Mas olha só, eu sei que tem alguém que ora por mim. Então, vocês têm alguém, vocês precisam ter um parceiro de oração. Ou um colega. Um mano de oração. Um brother de oração. Entendeu? Por quê? Porque tem momentos da nossa vida, quando eu tive Covid, eu mandei mensagem para ele: ora por mim. Porque eu estou com Covid, estou sendo internado. Ele já sabia que eu estava com Covid, que ele estava orando por mim. E quando eu fui internado, eu falei com ele também. Então eu tive 2 pessoas que oraram por mim, quando eu estive internado. O apóstolo todo dia, 3, 4 vezes ligava para mim. O Djalci é o outro. E outras pessoas também que me ajudaram muito e que infelizmente não estão aqui conosco na mesma peregrinação, na mesma caminhada. Então vocês precisam ter amigos assim. Por quê? É aquela pessoa que às vezes você não quer contar para um irmão, se bem que eu acho que entre irmãos não pode haver nenhum tipo de segredo, porque é família, sabe? Mas aí, às vezes tem aquele irmão que é chato, que pega no pé, que perturba, sabe? Que zoa pra caramba, não é verdade? Zoa, beza. E você não gosta de falar com ele em primeiro momento. E aí o que você faz? Você vai falar com aquela pessoa que você considera seu amigo. Então você tem que, ao identificar esse seu amigo, é claro, gente, se a pessoa não é uma pessoa de oração, vocês podem tornar essa pessoa uma pessoa de oração. Eu não estou dizendo aqui, porque senão todo mundo amanhã, o bispo André falou para mim, ó, a gente não pode mais ser amigo, porque tu ora, não, então tu não quero saber de tu. Tu não ora, não tô falando. Não é isso, gente, pelo amor de Deus. Entendeu? A oração nos faz o quê? Nos transforma. Então, olha só, onde nós podemos o quê? Essas pessoas, a gente pede oração, nós podemos derramar o nosso coração, nós podemos confessar os nossos pecados, confessar as nossas falhas, principalmente agradecer a Deus. Lembra do que Tiago falou? Orai uns pelos outros, confessai os vossos pecados, para que vocês sejam curados. Então há pecados que criam dores, que abrem feridas, e que elas precisam ser o quê? Curadas. A oração faz isso. Não é oração, vida de oração, amigo de oração, não é um meio de você descobrir o que acontece na vida do outro, para criar a rádio, sabe, corredor, fofoca do brejo. Não pode. Oração é oração, não é? Então, o que acontece quando você ora? A oração te torna forte. Lembra de João, um dos discípulos de Jesus? Ele escreveu uma carta com uma mensagem sobre vários estágios, vários tempos de vida. E olha só, quando você vai lá em 1 de João 2,12, ele diz assim: filhinhos, eu vos escrevo. Ele fala para filhinhos, jovens e pais. Cada um desses estágios é um nível de maturidade da nossa fé. Quando Jesus ele fala da fé do tamanho de um grão de mostarda, ele não fala de fé pequena, de fé grande. Ele fala de nível de maturidade da sua fé. Então, ele quando trabalha isso, ele fala que a oração nos leva de um nível para outro. Tem um ditado clássico que diz assim: muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Gente, é batata isso daí. Isso é batata. Então, em primeiro lugar, por que ele fala filhinhos?
Porque ele mostra o quê? A certeza de que somos perdoados. Porque os vossos pecados são perdoados por causa de quem? Do seu nome. Então a oração, ela tem que começar com gratidão. A primeira coisa que você tem que dizer é graças a Deus, porque eu tenho um Deus que Ele perdoa os meus erros. Ele perdoa os meus pecados. E quando eu falo isso, não é porque você vive na prática do pecado. É que invariavelmente nós pecamos. Entendeu? Então, o primeiro passo é se aproximar diante de Deus e reconhecer o que Jesus fez por você. O que Ele fez por você? Ele te reconciliou com Deus. Ele trouxe perdão para você. Através do sangue dele, Ele remiu toda a culpa. Então, a oração, ela nos ajuda a manter o quê? Humildade e alegria em sabermos que somos perdoados. Aí ele vai, sabe, para os pais. Ele fala: pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o quê? O maligno. Então vamos inverter aqui um pouquinho. Primeiro vamos partir do jovem, tá? O jovem, com a oração, ele tem a força para vencer o maligno. Sem oração, não tem como vencer o maligno. Não tem como vencer o maligno. Então, ele diz assim: aqui não é uma questão de idade, perfeito? Mas é uma questão de maturidade. É uma questão de atitude. Então ele diz: vocês são fortes. Então, o que acontece? Aquele que está na linha de frente, aquele que está batalhando, aquele que ora, é aquele que vai crescer. O que está na linha de frente, o que está batalhando, o que ora, esse vence. Então, ser forte, ser vencedor, amado, não é por acaso. Existem algumas etapas. Você tem que orar. Você tem que ter o seu tempo com Deus. Então, a disciplina da oração demonstra o quê? Que a nossa vida espiritual, ela é uma verdadeira o quê? Academia. Você, quando não vai na academia, tu não vai trabalhar teus músculos? Não importa o que você vai fazer. Se você vai fazer pilates, se você vai fazer jump, se você vai fazer bike, se você vai fazer musculação, não importa. Se você vai fazer crossfit, que aquilo ali não é de Deus, aquele negócio, crossfit não é de Deus. Não é. Crossfit não é de Deus. Eu bato palma para quem se amarra no crossfit, mas eu estou fora, eu prefiro ir para musculação. Então, a oração é assim, você trabalha o quê? Os músculos espirituais. Você constrói os músculos da fé, você aprende a ouvir a voz de Deus, você vai aprender a resistir às tentações, você vai se fortalecer para vencer as tentações. Então a oração não é só um momento de paz, ela é um campo de treinamento. Por isso é que ela é a sua arma espiritual. E aí ele diz: filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois o quê? Fortes. Agora olha só. E a palavra de Deus, por que eles são fortes? Porque a palavra de Deus permanece em quem? Em vós. E tendes o quê? Vencido o maligno. Então essa daí é a chave para se vencer o maligno. Então a maturidade daquele que é o Pai, sabe, é uma fé que não vem muito tempo de uma vida cristã. As pessoas prestam muita atenção aqui no cronológico, né? Na idade da pessoa. Gente, eu já vi muita gente de cabelo branco que é uma eterna criança. É imatura. E eu já vi muito jovem de cabelo preto que tem maturidade. E como é que você percebe isso? Pela humildade. Humildade. Quer ver uma pessoa experiente, madura, sábia? É quando ela é humilde. Ela sabe ouvir. Você pode estar coberto de razão,
mas às vezes você tem que ouvir. E a Bispa Cristiane tem falado muito sobre essas coisas de você responder no calor da emoção. Isso daí, em algum momento, se você ser assim, você vai se prejudicar. É por isso que dentro de casa também nós temos um treinamento. Então junto com os nossos pais, convivendo em família. Por quê? Quando você for para o seu estágio, quando você estiver na sua faculdade, quando você estiver no seu local de trabalho, o que vai acontecer? Você já vai trazer aquilo de casa. Você vai saber se colocar diante de uma situação de estresse, quando alguém está afim de infernizar a tua vida. Você vai saber reagir. Então, as pessoas, falam muito, pensam que os pais aqui é cronológico, mas não, aqui é a intimidade que dura. Então, aquele que tem uma profunda intimidade com Deus, a oração constante nos leva a esse lugar, a esse estágio, ouviu? Os 3 estágios. Então, de um simples falar a um profundo conhecer de Deus. Você deixa de falar de Deus e você passa a falar de Deus com profundidade. Você não é mais raso naquilo que você cria, a tua oração muda. Você pode não ter um vernáculo. Magnífico Deus, amantíssimo Pai, reverencio e glorifico a tua magnificência. Deus, tu és maravilhoso. Eu admiro e amo o mover da tua presença. A tua glória, Senhor, não é algo que é externo, é algo que é daqui para fora. Eu exalto o nome daquele que é sobre todo nome. Eu entendo o que significa adorar a Deus. Quando a gente estava cantando aqui do Saúdem o Leão de Judá, eu já estava quase me ajoelhando aqui para ficar cantando aqui. Porque eu gosto de cantar louvores bíblicos. Porque eu me lembro do que eu leio e eu me lembro do que eu experiencio com Deus quando eu leio a Bíblia Sagrada sozinho. É aí que a oração vai te mudar. Porque quando você for louvar, você não vai esperar sentir algo. Eu sei que muitos estão sentindo calafrio por causa do ar. Tem alguém sentindo frio aqui? O Pablo, não é qual é a música, por gentileza? Isso não é do teu tempo, meu filho, é do meu tempo. Silvio Santos, Carlinhos sabe o que eu estou falando. Pede para botar o ar no vento, se você tiver um contato, por gentileza, em nome de Jesus. Então, você não precisa. Caramba. Não está sentindo nada. É fome. Já está esperando o pós-culto lá. A barriga está cheia de fome. E tu está falando, sabe o que é? A Bíblia diz, o bispo André falou, que quando diz do interior fluiriam rios de água viva, daqui do vento. Então eu acho que está fluindo alguma coisa. Então, você, primeiro, você é bíblico. Você não está ali para sentir nada, tu está ali para cultuar a Deus. O sentir vai ser consequência da tua entrega, do teu coração, do que você veio buscar na igreja. Tem gente que vem para a igreja para assistir o culto, para ser cultuado e não para cultuar a Deus. Pô, esse ar está gelado, caramba, e o culto? Não, poxa, o apóstolo está demorando, o bispo André ora berrando, que cara louco, fala alto para caramba, nunca vi isso. Pô, sabe, em vez de cultuar, quer ser cultuado. Gente, a gente vem para a igreja para cultuar a Deus. Cultuar a Deus. Está entendendo? Eu já estou terminando aqui para a gente começar a oração. Então, quando você ora com disciplina, a oração se torna tão natural quanto aquilo que você respira, amado. Você não ora só quando precisa de algo. Você ora porque você ama Deus e você deseja viver a presença de Deus. Tem gente que fala assim, Deus, eu quero tua presença. E Deus fala, se você tivesse,
íntimo comigo, você ia ver que eu estou sempre com você, a minha presença está sempre contigo. Onde quer que você ande, a minha bênção já vai atrás. Eu já determinei você é abençoado com toda a sorte de bênção, mas se você não lê a Bíblia e não ora, tu não vai saber, aí tu vai ficar, Senhor, me dá mais da tua presença, assim como a corça anseia por águas, eu quero mais da tua presença. Eu gosto do louvor do Antônio Cirilo. Assim como a corça anseia por águas. Tudo é você, lê o contexto. Agora, se você não tem você vai ser sempre o quê? Você vai ser sempre o filhinho. O filhinho que, graças a Deus, é perdoado. Graças a Deus eu sou perdoado por Deus, sou salvo. Tá, e aí? Mais o quê? Vai ficar só nesse ponto? Avança mais um pouco. Sabe? Sai do filhinho e vai para o jovem. Que tem a palavra de Deus em si, por isso vence o maligno. Depois você passa para a oração daquele, sabe, Pai, eu já venci, eu já escrevi porque vocês são fortes, vocês conhecem o Pai Celestial. Então você já está numa maturidade com Deus, ó. Mas isso não é para você pegar a galera que está chegando, está começando, e tratar mal. Não é isso. Lembra da humildade? Calça as sandálias da humildade, né? Não é verdade? E vamos todos crescer com Deus. O que Deus está fazendo aqui conosco, porque eu faço parte do que Deus está fazendo aqui com vocês, e eu vou continuar fazendo parte, é algo maravilhoso. Noé ficou trocentos anos pregando que ia chover. E o pessoal, ó, mas ele estava lá, ó, fazendo arca. No dia eu postei isso. Noé estava construindo a arca. Um dia choveu. Vai ter um dia, meu irmão, que vai chover. Entendeu? E quando eu digo vai chover, é que a arca já está pronta. E aí a gente vai estar num nível, entendeu? De que as cordas aqui vai ser um mero adorno. Eu não falo só daqui, eu falo de segunda-feira lá também. Segunda-feira, mano. Eu costumo dizer o seguinte: antes da pandemia, em termos de frequência, e é claro que nós temos uma situação atenuante aqui, agravante, que é a nossa região, que Deus nos chama a orar por ela também. Então, quando você olhava, e poxa, aí nós saímos daqui, porque aqui já estava cheio, tivemos que ir para lá. Eu creio que Deus... gente, eu quero novas pessoas, sinceramente. Quero que Deus nos use. Vocês já viram o trabalho que vocês estão fazendo de evangelismo? É claro, as mídias têm um alcance grande. Você já viu o trabalho que vocês, das mídias, da juventude, estão fazendo? Gente, às vezes as pessoas acham, pô, ela está fazendo para quê? Sabe? As pessoas... gente, nós temos que fazer a nossa parte. Se cada um curtir, repostar, sabe? Vai ficar legal. Como é que as pessoas vão saber qual é a tua igreja se tu não posta nada da tua juventude, tu não posta nada da tua igreja? Sabe? E ao mesmo tempo você está andando com a galera das mídias e, pô, tu não está nem dando uma força para o trabalho deles, entendeu? Tem muita gente aqui que sai para lanchar e tem alguém envolvido no ministério e você está ali e você gosta. Eu sei que tu gosta de estar com a pessoa, é teu irmão, é teu colega, é teu amigo, mas tu não dá uma força, poxa. Pô, aí eu vi aquele post lá que você colocou, aí Amanda, ficou padrão. Pô, o banner, Mariá, caramba, que banner, aquele banner ficou, ó, legal. Gente, isso não é inflar o ego das pessoas. É você dizer o seguinte: a gente está do mesmo time. E a gente vai fazer isso aqui crescer. Agora, se eu for ficar esperando, sabe, a Karen fazer tudo, sabe, o Humberto fazer tudo, se eu for ficar esperando a Mariá fazer as coisas,
Não tem como. Se eu for ficar esperando o Adriano fazer as coisas, não é minha responsabilidade. Quem está ali na frente, é por isso que tem gente que ainda não colocou o seu talento à disposição, porque tem medo da responsabilidade. Eu estou falando até demais, porque o culto é de oração. Mas olha só, não tenha medo da responsabilidade. Você não é obrigado a fazer tudo 100%. Todos nós estamos aqui para crescer. Certo? Todos nós estamos aqui para crescer. Então, dá uma força lá pro teu colega, Vai lá. Larissa, aí, aquela play que tu fez lá, ficou padrão, ficou bom. Já sabe, já falei para cara, tem que pegar esses louvores aqui e pelo menos faz lá na segunda-feira, ou conversa com o pastor Alex, a bispa Ana lá, e a bispa Cristiane, que elas estão lá no louvor. Tem muita coisa, sabe? Se a gente falar, glória a Deus, sabe o que vai acontecer? Aquela pessoa que está naquele trabalho de formiguinha, caramba, que legal, cara. Alguém viu, sabe? Meu amigo, e é mais legal ainda quando é alguém que é meu amigo. Sabe? Isso é muito legal. Aí, o amigo que era daqui, está em outra, está postando, aí tu está lá, curtindo e pá. Gente, beleza, começa por aqui. Tem gente que não curte nada daqui, não reposta nada daqui, mas dos outros, David Leonardo, meu Deus, reposta. Eu acho legal também, David Leonardo, acho legal, tem muita gente que critica, mas eu acho legal. Mas, começa por aqui, gente. Começa por aqui. O apóstolo costuma dizer o seguinte: se cada um fizer um pouquinho, em termos de trabalho, ele fala isso para a gente lá em cima, não fica pesado para ninguém. Se cada um de vocês fizer um pouquinho, daqui a pouco, vai ficar bem para caramba. Por exemplo, quarta-feira eu fui na feira, eu fiquei procurando o Renan, não vi Renan. Toda quarta-feira, quando eu vou na feira, eu encontro com o Renan. Aí foi eu, bispa Cristiane, os bebês, mais a minha mãe, tomamos um belo de um caldo de cana e eu, não estou vendo o Renan hoje. Aí vinham umas pessoas que eu nunca vi na minha vida. Oi, bispo, amém, graça e paz. Nunca vi. E outras pessoas também que, que bebezinho lindo. Eu falei, mas cadê o Renan? Quando você reconhece a bênção de Deus na vida de alguém, você tem que falar. Eu reconheço a bênção de Deus na vida do Renan. Renan é um músico abençoado. Tanto é que teve uma jornada de oração que ele não teve, que quando ele voltou, eu falei, tá tudo bem, você não teve aqui? Eu senti falta dele, não era crítica, não. As pessoas acham que a gente não sente falta. Gente, eu sinto falta de todas aquelas pessoas que querem estar próximas da gente e que servem a Deus no ministério. O apóstolo, às vezes, está dali, ele fica assim, Aí chega no final do culto, você viu a Malena, filha do doutor Gentil? Procurou ela? Meu Deus do céu, não a vi. Não, ela vem para o culto, de noite, junto com o pai. Vem junto com o pai, à noite, para o culto. Gente, a gente presta atenção em tudo. Não é para ficar tomando conta da vida dos outros. É porque a gente é uma comunidade e nós somos irmãos. Então, olha só, tendo dito tudo isso, chega. HJ, eu ia falar para você, quando você for fazer o culto de oração, faz nesses termos, mas diminui mais ainda do que eu fiz aqui, ouviu? Em nome de Jesus. Então, eu queria propor esse desafio para vocês. Pega 5 minutos, ou antes de dormir, ou quando acordar, dedique esse tempo para a oração. Fale com Deus. Bispo, o que eu vou falar com Deus? Agradeça. Bispo, o que eu posso falar com Deus? Deus está em... O que aconteceu no teu dia? Legal, fala. O que aconteceu de ruim? Fala. E conversa normal. Não fica nessa de, Senhor, eis-me aqui, com o meu coração totalmente aos teus pés,
Coloco a minha coroa como os 24 anciões. Não, não é isso não. Por favor, Deus, estou aqui. Às vezes eu não sei nem o que falar, mas eu estou aqui. Sabe por quê? Porque eu sei que isso vai fluir. E vai fluir, gente. Daqui a pouco vocês estão... Caraca, Humberto, tem que orar. Eu quero orar. Bispo André, quando é que eu vou orar na segunda-feira? É só vir, não tem problema, pode vir. Vem junto. Então, fale com Deus, peça direção a Deus. Agora, primeiro, prepare o seu coração para ouvir Deus. Então agora nós vamos fazer o quê? Nós vamos orar junto. Pedir ao Espírito Santo de Deus por jovens com coração disciplinados, fortes, firmes na oração, para que a nossa fé seja inabalável. Sabe por quê, amado? Você não precisa esperar ficar assistindo direto os cultos lá para você aprender. Você já pode sair daqui já pronto. Pronto. Tem gente que fica assim, tem gente que subestima a capacidade que vocês têm de processar informação. Às vezes eu falo assim, Cris, caraca, esse esboço aqui tá meio puxado, como é que eu vou falar com eles? Aí a Cris fala assim, pô André, tu tá subestimando a capacidade. Eles sabem de termos que tu nem sabe, cara. Então vai lá e fala com eles. Então, gente, diante de Deus, eu sei que o que está sendo feito aqui é algo grande. Tá bom? Então, eu quero chamar aqui a Maria, Humberto, Paradela, Renan. Nós vamos orar aqui. Mais quem? Hã? A Karen não tem importância, mas tem o Gabriel. Quem? Gabriel, quem? Hã? O Paulo eu já vi orar. O Gabriel eu não vi ainda. Não. Gabriel já vi? Não, Gabriel não vi. O Paulo eu já vi. Hã? Então, Gabriel já está naquela lista? Sim, então vem para cá, Gabriel, em nome de Jesus. A Larissa, já conheço. E, em nome de Jesus, gente, fique do jeito que você quiser, não. Pode levantar aí. Levanta em nome de Jesus. Assim, para aqueles que podem levantar, por favor, porque nós temos adultos aqui também. Fica aí com teu amigo de oração aí, teu parceiro, beleza? Vamos orar agora, vamos pedir a Deus para que esse momento, podem pegar o microfone aí, para que esse momento, eu não sei, pode ficar à vontade, depois, se alguém quiser pegar o instrumento e ficar fazendo um baixozinho ali, não tem importância, pode fazer. Em nome de Jesus, Pai querido e eterno, esse culto é um culto de oração, mas algo precisava ser esclarecido, precisava ser transferido para os teus filhos. Que o teu Espírito possa fortalecer o nosso coração, possa fortalecer a nossa mente, para que, ó Deus, pelas manhãs ou antes de dormir, nós tenhamos um tempo dedicado, totalmente a Ti, para nos devotarmos, para Te buscarmos, para, em nome de Jesus, em espírito e em verdade, sermos aqueles verdadeiros adoradores. Aleluia, do Pai. Senhor, nós estamos aqui, Senhor, como unidade, como igreja, como noiva, Senhor. E nesse momento nós queremos, Senhor, colocar diante de Ti, Pai, a Tua juventude, Senhor, com sabedoria, Pai. Peço para que o Espírito ministre a cada coração. Que o Senhor venha agora estar, Senhor, direcionando as emoções, os sentimentos, Senhor. Nós demos uma ordem agora para que os pensamentos, os corações venham a ser abafados, que todo ruído, que toda bagunça venha estar sendo agora abafada pela voz do Teu Espírito, que acalma a tempestade, Pai. E nós declaramos agora, Senhor, que assim como um coração, Pai, como uma vida que é refém de muitos ataques, de muitas
de muitas influências externas, nós declaramos agora a tua armadura completa, Senhor, na vida dos seus jovens. Nós declaramos que eles não serão influenciados por essa geração corrupta, mas eles serão, Pai, a influência que esse mundo precisa, a resposta que essa geração precisa, Pai. Que eles possam ser, Pai, como um manancial, Senhor, que eles possam fluir águas vivas, Pai, e que a boca deles, Senhor, seja uma boca profética para esse tempo, Jesus. Que a vida, Senhor, deles possa ser uma resposta para esse tempo, Senhor. Nós declaramos, Senhor, que a vida devocional do seu povo não será paralisada pela preguiça, pelos pensamentos intrusivos. Eles não serão paralisados, Senhor, pela inconstância, mas eles serão todos os dias, Senhor, tomados de uma energia sobrenatural, Senhor. Eles serão renovados no Espírito, Senhor, para te buscar, Pai, com intrepidez, com ousadia e com sabedoria, Senhor. E mais uma vez nós declaramos também, Pai, no seu ambiente externo, no seu ambiente secular, nós declaramos se eles sejam não influenciáveis, mas influenciados. Nós declaramos, Senhor, sucesso na vida secular. Nós declaramos, Senhor, instrumento espiritual para proclamar as tuas verdades nas faculdades, nas escolas e dentro das suas casas, Senhor. E declaramos, Senhor, que eles serão um diferencial para essa geração, em nome de Jesus. Amém, Senhor Jesus. Deus, em concordância, ó Pai, com a mensagem que foi dita aqui, ó Senhor Jesus, eu oro a Ti, ó Pai, para que todo aquele sentimento de timidez, ó Pai, tudo aquilo que tem travado os Teus jovens, tanto na mente quanto no coração, eu declaro que já caiu por terra agora, no nome do Senhor Jesus, ó Pai. Pois a Bíblia nos ensina a sermos valentes por onde quer que passamos, ó Senhor Jesus. Que não venhamos temer às opiniões daqueles que estão perdidos. Que não venhamos a temer, ó Pai, aquilo que o mundo tenta impor às nossas vidas. Não, pois aquele que está em nós, é dito na Bíblia, este venceu o mundo. E Pai, nós iremos adiante, ó Senhor Jesus, pois o avivamento não vai acontecer, ele já está acontecendo em cada um de nós aqui, e da porta para fora vai acontecer através de nós, ó Pai. Nós somos vasos a serem moldados, e muitas das vezes nós temos que ser quebrados para sermos remoldados, para sermos transformados, melhorados, aperfeiçoados, ó Pai. E quando nos dermos contas, quanto mais você se aproxima de Deus, no sentido de quanto mais você cresce na palavra, quanto mais você cresce na vida espiritual, mais difícil vai ficar. Sabe por quê? Porque você aguenta mais. Quando você se der conta, vai ter tanta dificuldade, mas no fim você vai estar apto, porque Deus está te preparando para receber a promessa. Humberto muito bem colocou na parte do administrativo, de que nós não vamos receber R$1 milhão sem estarmos prontos, mas Deus vai nos preparar com algo muito mais valioso, que nós iremos adiante sem medo, sem recuar, sem retroceder. Eu entendo, eu vejo o quanto que estes jovens têm crescido, o quanto que esses jovens têm buscado, ó Pai, que não têm se preocupado, ó Senhor Jesus, com aquilo que pensam deles. Ai, mas ele fala mal, mas ele não tem aquela eloquência, aquelas palavras difíceis. Não importa. O que importa é um coração quebrantado e focado, completamente direcionado para as coisas de Deus, ó Pai. Que não caia em vícios, que não caia, ó Pai, como a Maria muito bem disse, na preguiça, ó Pai. Que também não caia, ó Senhor Jesus, nas tentações deste mundo que vem constantemente e cada vez mais tentando, ó Pai, contra a vida dos teus filhos aqui presentes, ó Senhor Jesus. Não, pois a Bíblia nos ensina, por maior aquele que está em nós do que aquele que está neste mundo, ó Pai. E o Senhor, Pai, e o Senhor diante de Ti, ó Senhor Jesus, pois a nossa vida é um culto, ó Senhor Jesus, um culto diário, ó Pai, dia após dia, ó Senhor Jesus, com um pensamento prostrado na palavra, ó Pai, palavra, ó Pai. Não temeremos, ó Senhor Jesus, aqueles que se levantarem contra nós, ó Pai, pois
Assim como Davi, que com uma pedra derrubou Golias, ó Pai, assim, nós como uma oração do Senhor Jesus, ó Pai. Amém, 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 Senhor Sim, Jesus. ó Pai. Grato sou, Pai, grato sou, Pai. Grato sou pelo teu amor, Pai. Grato sou, Pai, pela tua vontade. Sou, Pai, pela tua vontade. Domina o nosso coração, Pai. O teu amor domina o nosso coração, Pai. O nosso coração é completamente devoto ao Senhor, Pai. E queremos a tua palavra através da obediência, Pai. Através da obediência, Pai. Porque te obedecemos, Pai. Te obedecemos, Pai, em função desse amor, Pai. Te obedecemos em função de... Te obedecemos em função de... Pelo teu santo sacrifício, Pai, que o Senhor diz que desde antes, Pai, da fundação do mundo, Pai. Do mundo, Pai. Pai, acesso livre ao Senhor, livre ao teu coração, Pai, ao teu coração santo, Pai, ao teu coração maravilhoso, Pai, ao teu coração, Pai, no qual nos ama, Pai, Pai, no qual nos ama. E cremos, Pai, cremos que o Senhor nos escolheu para algo grande, Pai. Cremos que o Senhor nos escolheu para perseverar, Pai, perseverar na tua palavra, perseverar na tua na obediência, Pai. Perseverar, Pai, na vida com o Senhor, Pai. Perseverar nisso, perseverar e lutar contra o pecado e lutar contra aquilo que é contra os seus princípios e valores e lutar contra aquilo do qual te angústia, Pai, da qual traz angústia ao seu coração, Pai. Sabemos que muitas das vezes, Pai, nós causamos angústia ao teu coração. Sabemos que muitas das vezes, Pai, causamos tristeza ao teu coração. Sabemos que o Senhor muitas das vezes fica triste, Pai, sente tristeza, Pai, e angústia, Pai, com o que nós fazemos muitas das vezes, Pai. E pedimos que o Senhor trabalhe, Pai, trabalhe em nosso coração, Pai. Trabalhe em nosso coração, Pai, essa obediência, Pai, esse temor, Pai, de olhar para nós mesmos e falar, e pensar muito bem antes de cometermos algum certo ato. Pensarmos muito bem antes de falar certas coisas, pensarmos muito bem, Pai, antes de fazer algo que escandalize o nosso irmão. Ai, Pai, porque sabemos o que o teu coração pede. Sabemos o que o teu coração pede, Pai. Muitas das vezes vamos contra. Sabemos o que o teu coração pede, Pai. Muitas vezes não damos valor, Pai. E gratos somos porque mesmo nós, muitas das vezes, não dando valor, o Senhor nos perdoa, Pai. E não queremos viver em prática de pecado. Não queremos viver em prática de iniquidade, mas queremos viver em prática de santidade. Queremos viver em prática, Pai, de influência, Pai. De influenciar as pessoas e através dessa prática trazer vida, Pai, trazer vidas ao Senhor, através dessa prática, Pai, trazer testemunho, Pai, trazer testemunho para que as pessoas conheçam, Pai, a Tua grande obra, Pai, a Tua grande obra que o Senhor já preparou de antemão para nossas vidas, Pai, para que andássemos nela, Pai, e gratos somos por isso, Pai, porque o Senhor já preparou tudo. O Senhor já preparou tudo, Pai. O Senhor já preparou tudo. Tudo está preparado, Pai. Tudo está preparado, Pai, para o teu plano perfeito, Pai. Tudo está preparado para o teu plano perfeito, Pai. O teu plano no qual não há nenhum erro, Pai. Não há nenhum erro, não há nenhuma parte de erro, Pai, no teu plano santo e maravilhoso, Pai, no qual nós fazemos parte. Nós fazemos parte do teu plano, Pai. Nós fazemos parte do teu plano, Pai, da qual o Senhor nos confiou, Pai, nos confiou em amor, nos confiou, Pai,
em santidade e em abundância, Pai. Em abundância de graça e abundância de perdão e misericórdia que o Senhor nos propõe que o Senhor nos dá todos os dias, Pai. Senhor, eu não consigo imaginar, Pai, o que seria de mim se o Senhor me perdoasse, Pai, assim como muitas das vezes eu perdoo o meu irmão. Não consigo imaginar o que seria de mim, Pai, se muitas das vezes o Senhor tivesse o meu pensamento falho, Pai, o meu pensamento, Pai, errado, o meu pensamento errado humano, Senhor. E sou grato porque o Senhor não tem esse pensamento humano, o Senhor tem um pensamento santo, Pai. O Senhor tem uma essência, Pai, que não guarda mágoa. O Senhor tem uma essência, Pai, da qual o perdão é perfeito, Senhor. O perdão é perfeito, Pai. E muito obrigado por isso, Pai. Eu só tenho a te agradecer, Pai. Só tenho a te agradecer, Pai. Só tenho a te agradecer, Pai, pela perfeição, Pai, do teu santo nome. A perfeição do teu santo plano em nossas vidas, Pai. E assim eu te agradeço, Pai, em nome... Senhor, Pai, muito obrigado, Jesus. Antes de pedir qualquer coisa a Ti, Jesus, nós queremos agradecer e louvar Teu santo nome, meu Deus. Muito obrigado, Senhor, porque antes da fundação do mundo, o Senhor já nos predestinou, Pai, para viver o Teu propósito e a Tua vontade, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor criou tudo com um propósito, Senhor, até as nossas vidas, Pai. E o Senhor consumou a vitória na cruz do Calvário. Tudo aquilo que era nosso fardo, tudo aquilo que era nosso pecado, tudo aquilo que era nossa culpa, o Senhor tomou sobre si, Jesus encravou na cruz do Calvário e disse: está consumado, Senhor. E quando foi consumada a vitória, o véu se rasgou de alto a baixo. E aquilo que antes era necessário sacrificar cordeiros e ter sangue de animais, hoje nós temos livre acesso ao Teu coração sem sacrifício, Senhor, porque o sacrifício foi feito por Ti, Jesus. Então muito obrigado, Senhor, por tão grande salvação, por tantos benefícios, Senhor, que o Senhor vem derramando sobre a minha vida e sobre essa juventude, Senhor. Muito obrigado, Jesus, e nós te pedimos agora, Senhor, que o Teu povo tenha cada vez mais intimidade contigo, Jesus. Todas as nossas decisões das nossas vidas, Senhor, depende do Teu aval, depende da Tua resposta, Senhor. O que seria de nós se não fosse o Senhor a falar? O que seria de nós, Pai, se o Senhor não fosse adiante, Pai? Mas pela Tua misericórdia e pela Tua graça, Senhor, vai adiante de nossas vidas, Senhor. Então eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que esse povo dessa juventude, Pai, venha cada vez mais transbordar, Pai, o que já está dentro de nós, Pai. O Teu Espírito que já está dentro de nós, que venha cada vez mais transbordar. E que não fique somente restrito a gente, mas que cause transformações em outras vidas, Senhor. Porque nós não nascemos aqui por acaso. Nós não estamos aqui por uma obra do destino, ou porque aconteceu, porque teve que acontecer. Não, Senhor. O Senhor nos predestinou para esse momento, Senhor. A nossa vida tem um propósito, e o nosso propósito é Te louvar. Com todos os nossos dons, com todos os nossos talentos, com tudo que há em nós, Senhor, é para Te louvar, Senhor. Então cumpre em nós cada vez mais a Tua vontade. Cumpre em nós o que o Senhor quer para as nossas vidas, Senhor. Que o Teu povo tenha cada vez mais intimidade com o Senhor, Jesus. Não importa o que nós estamos passando, não importa o que esteja acontecendo em nossas vidas, porque há tribulações, há problemas sim, mas essas tribulações não são para nos deter, mas sim para nos fortificar cada vez mais, porque tudo há um propósito, Senhor. A palavra do Senhor diz em Romanos que todas as coisas cooperam para o nosso bem, daqueles que temem e amam a Deus, Senhor, e nós amamos a Ti, Senhor. Nós sabemos que por mais que aconteçam coisas ruins em nossas vidas, coisas que nós não imaginamos, ou coisas que nem mesmo há solução humana, o Senhor é a solução de nossas vidas, porque o Senhor vai adiante de nós. Mas como nós descobrimos isso? Em intimidade e oração com o Senhor, Pai. Então eu te peço, Pai, que cada vez mais o Teu povo tenha constância em oração, intimidade e louvor a Ti, Jesus. Nós não estamos aqui, Senhor, para cumprir obrigações e ritos ou protocolos e quanto tempo que eu vou orar por dia. Não, Senhor, que seja algo tranquilo, que seja algo leve em nossas vidas, porque o fardo não é pesado, o fardo é leve em nossas vidas, Senhor. O fardo pesado o Senhor já carregou por nós, Senhor, e nós viemos Te agradecer por esse momento, Pai. Que Teu Espírito Santo venha conduzir sempre nossas vidas, porque o Senhor vai adiante de nós, em nome de Jesus, meu Deus. Em nome de Jesus, Aleluia, Pai. Senhor. Nós agradecemos, Pai, ao Teu Espírito Santo, que no nosso interior
com gemidos inexprimíveis, produzir uma verdadeira intercessão, Pai. Que nesta noite trouxe a nossa memória, trouxe a nossa consciência, as nossas demandas internas, as nossas necessidades, Pai. Trouxe a nossa memória, Pai, aquelas coisas que precisamos deixar e aquelas coisas que precisamos abraçar, Pai. Nós somos gratos, Senhor, porque sem Ti, sem o Teu favor, sem a Tua graça superabundante, não seríamos capazes nem sequer de pedir eficazmente, Pai. Mas nessa noite, cada palavra entoada, cada palavra lançada neste mundo, Pai, veio direto da Tua boca, veio direto do céu, Pai, e está sendo ligada nesta noite, nesta terra, tudo aquilo que já foi ligado no céu, a transformação, a intimidade, a sensibilização do coração, Pai. O entendimento, o de relacionamento que precisamos ter contigo, Senhor. O entendimento de que somos filhinhos perdoados e de que agora nós precisamos ter um relacionamento maduro, um relacionamento saudável, um relacionamento intrépido, não uma paixão cega, um devaneio, uma paixão burra, Pai, não, mas um amor verdadeiro, Senhor, contigo, um amor de renúncia, um amor que deixa os próprios prazeres em prol do que é bom, em prol de Ti, Pai, porque o Senhor é perfeito e os seus planos são infinitamente melhores do que os nossos, Senhor. As suas ideias são infinitamente melhores do que as nossas, Pai. Então nós cremos e Te agradecemos, Senhor. Te agradecemos porque temos a certeza de que o Teu Espírito Santo produziu em nós, com gemidos inexprimíveis, Senhor, uma verdadeira intercessão. E que não vai se interromper agora, mas que vai se prolongar e perdurar dia após dia das nossas vidas, Senhor. Dia após dia das nossas vidas, nós vamos acordar e vamos pensar em Ti. Nós vamos dormir pensando em Ti. Dia após dia, orando sem cessar, trazendo à memória aquilo que nos dá esperança, Senhor. Atravessando momentos de tribulação com a confiança de que o Senhor já foi à nossa frente. Dia após dia, Pai, nós queremos acordar e dormir pensando em Ti, Senhor. Conversando contigo, abrindo, Pai, as nossas emoções, o nosso coração, as nossas petições, para que o Teu próprio Espírito Santo em nós gere, Pai, uma consciência limpa, uma consciência saudável, emoções saudáveis, Pai, hábitos saudáveis, Senhor. Eu creio que isso está se manifestando hoje e perdurará até o fim da nossa caminhada, da nossa peregrinação nesta terra. E antes de terminar, Senhor, eu quero neste momento, com o corpo, com a igreja em união, lançar uma palavra de vitória para a conferência jovem, Senhor. Em nome de Jesus, nós cremos que este sábado foi escrito por Ti antes da fundação do mundo, para grande transformação, para a divisão de águas, Pai, para a renovação da mente, Senhor, para a renovação das emoções, para um alinhamento de propósitos, Pai, para um queimar, Senhor, de corações, para uma volta ao primeiro amor, Senhor. Eu creio que este dia está reservado, Pai, por Ti. E não há principado, não há potestade, não há dominadores do ar, e nem mesmo acaso que possam se levantar contra este dia, Pai. Está decretado em nome de Jesus. Em nome de Jesus, um dia santo, perfeito e agradável a Ti, Pai. Em nome de Jesus, eu creio. O Senhor tem falado ao meu coração e creio que no de muitos, que este dia está reservado para um gerar de motivação, para um revigorar de forças, Pai. Eu creio que jovens estarão saindo daqui fortes, intrépidos, com garra, com gana, Senhor, para viver o dia seguinte e o dia depois, Senhor, para um futuro promissor, para um futuro abundante, Senhor, para que através dessa juventude, Pai,
se levante um exército generoso, carregado da tua força, carregado do teu espírito, Pai, carregada da tua palavra, aquela que traz esperança. Eu creio, eu declaro, nós declaramos como igreja, como corpo santo, e ligamos na terra, Pai, o que o Senhor já tem pronto no céu. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Quero também, Senhor, levantar um clamor sobre a família apostólica e todo o governo desta igreja, os ministros, diáconos, presbíteros. Senhor, primeiro apóstolo, Pai, como juventude forte, que tem vencido o maligno, nós alinhamos os nossos pensamentos aos teus, e nós profetizamos e declaramos vigor ilimitado à vida do apóstolo. Nós declaramos, Senhor, total sanidade, Senhor, a mente completamente esclarecida, Pai, dia após dia, Senhor, alinhada completamente com o Teu Espírito Santo, força na voz, força na mente, força nos braços, força nas pernas, Senhor, para que Ele continue regendo este grande corpo, Senhor, segundo o Teu Espírito Santo que nele está, Senhor, queimando ainda. Senhor, em nome de Jesus, assim que se alastre a toda a família, assim que se alastre todo o corpo ministerial, este fogo santo e espiritual, que o Teu amor, o Teu sobrenatural, o Teu poder esteja sendo manifestado neste lugar, Senhor, nesta igreja, neste ministério, como cordas humanas e laços de amor, a partir de Ti e depois do apóstolo, que estejamos todos alinhados em um só propósito, em um só entendimento, em uma só força, Pai. Em nome de Jesus, revigora as forças, Senhor. Revigora as forças, Pai, em nome de Jesus. Gostaria de convidar o Ministério de Louvor, que agora eu vou dar a bênção final. Que a graça, a paz, as misericórdias do Senhor e as doces consolações do Espírito Santo nos acompanhem hoje e eternamente, dia após dia, Pai, dia após dia, do nosso acordar ao nosso dormir, que o nosso espírito, o nosso coração esteja alinhado ao Teu, orando sem cessar, Pai. Que a nossa consciência esteja orando sem cessar, Pai. Que não queremos dar mais um passo, Senhor, sem levar a Ti antes, sem esclarecer a Ti antes, apesar de que Tu já sabes e Tu já vais à nossa frente, e nós queremos seguir os Teus passos. O Senhor vai à nossa frente para que sigamos os Teus passos. E nós queremos conhecer. E conhecer demanda relacionamento, Pai. Que o Senhor esteja conduzindo cada jovem, cada ancião, cada criança a um relacionamento profundo, agora e para sempre, até que o Senhor volte, em nome de Jesus. Aleluia. Nós vamos cantar mais um corinho, não vai embora, por favor, porque temos o nosso pós-culto. Esperei com paciência no Senhor, eu esperei com paciência no Senhor. Ele ouviu a minha voz, Ele ouviu o meu clamor. Esperei com paciência no Senhor, eu esperei com paciência no Senhor. Ele ouviu a minha voz, Ele ouviu o meu clamor.
Olho para o alto, sei que não demora, o meu socorro vem. Olho para o alto, sei que não demora, o meu socorro vem. Olho para o alto, sei que não demora, o meu socorro vem. Olho para o alto, sei que não demora, o meu socorro vem. Ele é fiel pra cumprir tudo que me prometeu. Tudo que me prometeu é meu. Ele é fiel pra cumprir tudo que me prometeu. Tudo que me prometeu é meu. Aleluia! Graça e paz, meu amado. Fique em paz, fique feliz no nosso pós-culto. No nosso pós-culto.